Olá, amigos queridos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina, você é muito bem-vindo hoje para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos numa quarta-feira, 16 de setembro de 2020, e o título do estudo bíblico de hoje é Compreensão mais plena da verdade. Eu sigo convidando você para orarmos. Bondoso Deus, entregamos nesse momento a nossa mente, o nosso pensamento, para recebermos a Tua influência, para compreendermos o tema do estudo bíblico de hoje. Pedimos a Ti o perdão para os nossos pecados e oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a lição tem o início com a seguinte declaração do autor. A mensagem do Apocalipse para os últimos dias apresenta Jesus na plenitude de sua graça salvífica para a humanidade. Ele está citando Apocalipse 14, verso 6, que é a primeira mensagem angélica que estamos estudando durante essa semana. O texto segue dizendo: é um solene apelo a temer ou reverenciar a Deus em tudo que fazemos, a respeitar seus mandamentos e obedecer a sua lei à luz do juízo de Deus. Segue ainda, temer a Deus tem a ver com o que pensamos. É um apelo a viver para agradar ao Senhor e colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos. Isso é temer a Deus. É uma atitude de obediência que nos leva a viver de forma piedosa. E ainda mais, diz a lição, essa mensagem também nos convida a dar glórias a Deus, o que se relaciona com o que fazemos em todos os aspectos de nossa vida. Sim, é um desafio quando nós nos pronunciamos como cristãos e as nossas atitudes votam contra. As nossas atitudes são mais poderosas e influenciadoras do que as nossas palavras. Portanto, se alguém quiser saber se somos cristãos verdadeiros, vão nos observar ao invés de nos ouvir. Fica a dica para mim e para você em relação ao estudo de hoje. Quando passamos os olhos em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, lá nos sugere que devemos temer, glorificar a Deus, porque isso é uma questão de entendermos o seu juízo completo sobre a terra, que está sendo realizado hoje no tribunal celeste, no santuário celestial, onde cada ser humano, de Adão até o último, antes da volta de Jesus, está tendo a sua vida passado no crivo, passado a limpo. Não é? Em 1 Coríntios 6, 19 a 20, nós entendemos que de alguma maneira devemos temer a Deus e dar glórias a Ele, porque nós somos o templo do Espírito Santo e, portanto, nós precisamos preservar em nós as verdades bíblicas para que, em consequência disso, a nossa conduta seja uma conduta contagiante sob a influência de Deus aqui na terra, em nossas vidas. É bom lembrar que, em relação ao juízo de Deus, nós vamos prestar conta de todas as nossas ações, quer sejam conhecidas, quer não. Mas elas são conhecidas ou não apenas no plano humano, porque Deus sabe todas as coisas. Eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito aqui no comentário da lição, que diz o seguinte: existe uma relação entre a atitude de reverência a Deus e obediência a Ele e o juízo. Do que nós estamos tratando aqui? Quando nós obedecemos a Deus por temor, ou seja, por voluntariedade, por solenidade, por reverência, por adoração, nós estamos entendendo que as nossas voluntárias escolhas nessa direção estão contribuindo para que no dia do juízo o nosso nome seja permanentemente escrito no livro da vida. A partir da pergunta 7 da lição, hoje, quarta-feira, nós temos aqui 3 textos para ler e eu gostaria de me deter um pouquinho mais com você nesses textos, não é isso? O primeiro texto é Apocalipse 14, 7, que é a continuação da primeira mensagem angélica. Nós lemos aqui para você:
e estabelece que Deus é o Criador de todas as coisas, assim como em Apocalipse 4, verso 11, Deus é o Criador de todas as coisas, e essa é a única razão pela qual ele deva ser adorado. Porque criar significa dar vida, e só Deus pode dar vida, só Deus pode retomar a vida, e só Deus dando a vida, só Ele pode manter. Nenhuma outra proposta no planeta Terra falido de pecado é capaz de substituir, suprir essa demanda única de Deus. No segundo texto, a partir de Gênesis 2, versos 1 a 3, Deus, repousou, abençoou e santificou o sábado como memorial da criação. Eu queria chamar aqui, fazer um parênteses, chamar a sua atenção, você que é um cristão protestante ou um cristão evangélico, de qualquer denominação que seja. Há aqui uma curiosidade que precisamos respeitar. A maioria de nós, como cristãos, nós respeitamos, guardamos e honramos o decálogo de Êxodo 20 e as suas demandas. Nós entendemos que não é correto roubar, nós entendemos que é errado tomar o nome de Deus em vão. Nós não aprovamos o adultério, também não aprovamos desrespeito aos pais. Como cristãos, nós somos contra a cobiça. E como cristãos, nós entendemos que precisamos respeitar o próximo e as suas propriedades. Nós também entendemos que Deus é o único Deus segundo o decálogo. Mas curiosamente, muito curiosamente, a maioria de nós como cristãos da atualidade, nós não aprovamos o quarto mandamento da lei de Deus que não foi revogada, que começa com a palavra lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia, o sábado do Senhor, você não trabalhará, você vai repousar, você vai ter um encontro comigo. Você vai ter 24 horas para se privar de todas as tuas atividades laborais, porque você acredita que eu posso te manter, está dizendo Deus. E durante esse momento você vai repousar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, enquanto você tiver um contato especial comigo, através da sua vinda à minha casa, diz o Senhor, através da leitura da minha palavra, através do canto de louvores ao meu nome, através de praticar a adoração que está em Apocalipse 14, verso 7. Curiosamente, a maioria de nós, como cristãos evangélicos e protestantes hoje, não damos valor a esse mandamento que ainda é válido. Mas nós sabemos que esse mandamento foi alterado em algum momento da história no passado. Muito dedicadamente, nós podemos identificar um período na Idade Média onde isso foi realizado. Eu e você podemos entender que Lúcifer trabalhou de forma dedicada para desacreditar a santa lei de Deus e permitir que pessoas como eu e você, com um coração sincero na palavra profética, possamos crer naquilo que nos dão e não totalmente naquilo que o Senhor Deus nos deu. É um apelo. Eu quero fazer com você um comentário que está aqui no comentário bíblico a respeito desse trecho, especificamente ao que nós podemos encontrar no livro de Êxodo em relação ao decálogo propriamente dito, né? O decálogo, ele vai a partir do capítulo 20 para cada um de nós, nos orientando, e o quarto mandamento da lei de Deus está entre os versos 8 e 11. Eu quero dividir com você objetivamente um comentário sobre isso. Aqui em relação à palavra lembra-te, diz assim: a palavra sugere que o quarto mandamento, o sábado, já era conhecido. Muito bem, quando Deus entrega as tábuas de pedra da lei para Moisés, que está com o povo no deserto, à margem da cordilheira do Sinai, eles haviam saído do Egito, mas embora tenham passado mais de 400 anos lá, o sábado não foi completamente esquecido como ordenança bíblica divina. E o comentário segue dizendo o seguinte:
Os israelitas pensariam em sua origem, olhando para o capítulo 2 de Gênesis. A ordem para se lembrar do sábado é aplicada com referência à criação, conforme o livro de Gênesis explica. Por isso, nós podemos relacionar o sábado ao 7º dia da semana. Sim. Por que nós estamos citando esse assunto de forma tão objetiva? Em relação à mensagem profética do primeiro anjo, Apocalipse 14, 6 e 7. Ali eu e você somos convidados a temer a Deus e dar glória, aquele que criou os céus, a terra e as fontes das águas. Esse trecho da Bíblia em Apocalipse 14, 7, ele está diretamente ligado com Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Eu peço você para abrir a sua Bíblia e você e eu podemos matar a saudade de um texto tão nobre em relação à criação, que diz assim, Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Tudo que eu e você conhecemos, tudo que os nossos olhos veem, fora criado nesta semana literal de 7 dias. Os 6 primeiros dias, todas as obras que eu e você conhecemos, e no 7º dia o Senhor Deus instituiu um dia de adoração, de santificação, um dia de bênção. E lá em Apocalipse 14, 6 e 7, ou seja, desde Gênesis 2 até Apocalipse, tomando todo o contexto da palavra bíblica, o Senhor Deus mantém vivo o decálogo como na sua origem, dada a Moisés na Cordilheira do Sinai. Quem somos nós para desautorizar a Bíblia e os seus ensinamentos? Será que é certo de nossa parte fazer isso? Será que temos essa autoridade? Desacreditar um dos mandamentos de Deus, ou qualquer que seja o mandamento de Deus que nos fora dado desde aquela época, para repetir o que havia sido dito no jardim do Éden para Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e depois durante séculos dos patriarcas bíblicos e pioneiros. Esta verdade bíblica foi respeitada, honrada e transmitida de geração em geração. Nós sabemos que hoje há interesses comerciais atrás da anulação da solenidade do 7º dia da semana, que é o sábado, para que as pessoas possam prover além do que durante a semana já lhes fora dada oportunidade e bênção divina para prover. Eu deixo com você nesse estudo de hoje um apelo para que você devote crença, fé que Deus é capaz de suster você a despeito da sua atividade laboral nas horas sagradas do 7º dia da semana, o Santo Sábado. Eu quero lembrar a você, informar a você, que a família cristã, conhecida como Adventistas do 7º dia, ao redor do mundo, somam em torno de 20 milhões de pessoas. Estas pessoas têm honrado este mandamento dentro da medida do possível para a realidade de cada um. Mas o Senhor Deus, em contrapartida, tem honrado o seu caráter e a sua palavra e tem sustentado estas pessoas nas suas dificuldades. Veja bem, eu quero deixar claro com você que o Senhor Deus está disposto e comprometido a sanar todas as nossas necessidades. Isso não quer dizer os nossos luxos, os nossos desejos individuais e pessoais. O Senhor Deus está preocupado em nos permitir que esses momentos de adoração, que são solenes e sagrados, nos permitam a aproximação dele que seja ímpar, transformadora e duradoura. Eu vou encerrando o estudo bíblico de hoje por aqui. Agradecido a você porque você esteve comigo e te convidando para continuarmos lendo a Bíblia e permitindo que a Bíblia nos diga o que ela quer nos dizer a partir de amanhã novamente. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.